irmãos, por mais um dia de glória, por mais um dia em que nós podemos levantar as mãos e dizer: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Senhor, obrigado pela tua graça. Senhor, eu te louvo na minha vida, na minha casa. Senhor, eu ergo as minhas mãos e eu me rendo a ti, porque só o Senhor tem a palavra para mim. Só o Senhor tem aquilo que eu preciso. Que Ele seja honrado e glorificado nesta live. Que o nome do Senhor seja exaltado, porque Ele é o princípio, o meio e fim. Ele é o alfa, o ômega. E é Ele que nós buscamos. É a Ele que nós ansiamos. E Ele vai trazer as pessoas certas que necessitam de ouvir a voz dEle. Que não seja eu, que não seja o meu ego, que não seja a minha vaidade, mas que seja Cristo, que seja o amor dEle. Porque eu não quero aparecer, mas eu quero que Ele seja visto nesta live. Que Ele seja glorificado, porque nós homens somos falhos e fracos. Somos pequenos. Mas o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Ele unge, Ele salva, Ele restaura, Ele abençoa, Ele dá vida, Ele revigora. E é isso que eu desejo para a tua casa, para a tua vida. Independentemente da hora que tu estejas a ver essa live. Que o amor de Deus toque na tua vida de uma forma sobrenatural. Que aquilo que tem trazido desânimo, hoje tu olhes para ela e diga: nada pode. Porque aquele que me levantou, aquele que toca na minha vida, é maior do que tudo aquilo que tem me fracassado. Bom dia, minha querida, que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor entre na tua casa. Que Ele quebra todo o poder da palavra maligna. Que os anjos do Senhor estejam ao redor da nossa casa, guerreando as guerras espirituais que nós não vemos, para que caia toda enfermidade, toda incredulidade, todo medo, para que os nossos filhos, a nossa família esteja blindada pelo poder de sangue de Jesus. Eu honro a Ele, eu louvo a Ele. Porque isto é uma guerra. Bom dia, meu amor. Nós precisamos entender, é uma guerra. O inimigo, ele tem pavor de quem levanta de manhã para glorificar o nome de Deus. Então, eu sinto que eu estou numa guerra espiritual, mas eu não vou permitir. Por quê? Porque aquele que me chamou, aquele que permitiu que eu estivesse aqui, Ele vai me dar vida. Ele vai revigorar a minha alma. Ele vai me fazer permanecer aqui. Porque vidas precisam ser tocadas pelo poder do nome de Jesus. E eu acredito nisto plenamente. Não é sobre a religiosidade. É sobre um toque do poder do Espírito Santo dentro da tua casa. É sobre vidas restauradas. É sobre famílias ungidas. Porque as guerras estão abrangindo dentro da nossa casa. Quando nós não temos a arma certa para lutar. Quando nós perdemos o fio da meada e tudo fica uma confusão. E aquela confusão não vem de Deus, vem do inimigo que quer derrubar a tua casa. Vem do inimigo que quer destruir o teu lar. Vem do inimigo que quer dissipar os teus filhos para que eles tomem caminho vãs, para que eles tragam desassossego, desordem. Mas pelo poder do nome de Jesus na nossa casa isso não vai acontecer. Porque nós levantamos como as guerreiras do Senhor. Nós levantamos para ungir os nossos filhos, os nossos maridos. Eu não tenho, mas quem tem, unge o teu marido. Unge a tua casa, unge os teus filhos. Aquilo que é erro na tua vida, que foi erro, hoje não te define mais.
Então levante e começa a guerrear dentro da tua casa. Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu te entrego a minha família. Senhor, eu te entrego os meus medos, a minha angústia. Cura-me da incredulidade, do meu medo. Porque Ele traz vida. Ele revigora. Ainda que pareça tudo difícil, põe o Senhor no caminho de tudo, que Ele vai te mostrar a estratégia certa. Eu hoje trago o livro de Reis, a história de Elias, o grande profeta de Deus, o homem que orou para que não chovesse, e não choveu 3 anos e 8 meses. Então, se Elias era um homem fraco e falho, cheio de pecado como nós, mas ele sabia o Deus que sustentava a vida dele. Ele orou para que não chovesse, não choveu, porque ele creu, porque Deus disse: tudo que vós pedis, credes que vos será dado. Então eu tenho que pedir, mas eu também tenho que crer que já me é dado. Mas eu também digo muito para que Deus te unge, para que Deus te abençoe, para que Deus te dê aquilo que tu pedes. Tu antes tens que ser um filho obediente. Tu antes tens que entender aquilo que Deus pede de ti hoje. A tua obediência. Ele pede o teu coração contrito, um coração sincero, um coração que se rende a Ele. Porque para que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, antes tu precisas redimir essa graça do Senhor na tua casa. Não permita que tu vives pedindo, mas não dando aquilo que Deus quer. A única coisa que Deus quer é o teu coração sincero. O pecado não te define. O erro não te define, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Mas um coração sincero, que quer receber a graça do Senhor, esse coração agrada ao Senhor. Esse coração agrada ao nosso Deus. Então não é sobre o teu pecado. Não é sobre a falta de perdão que tu não liberas. Não é sobre aquilo que vai acontecer. Não. É sobre o teu coração rendido e dizer: Senhor, eu sou falha. Senhor, eu erro muito. Mas a tua graça me sustenta. Me mostra o teu caminho. Faz uma oração sincera. Às vezes, eu nasci dentro de uma religião que a minha mãe, graças a Deus, aos meus pais, me mostrou uma religião católica, que eu honro pela vida do católico. Eu honro para todas as religiões, porque as religiões têm despertado muitas pessoas. Infelizmente, tem também afastado muitas pessoas. Mas é assim que as coisas acontecem, nós não temos poder. Só Ele tem. Eu honro muito, mas é uma oração muito temática. E muitas das vezes Deus quer simplesmente que tu abras o teu coração e diz: Senhor, eu nada posso. Senhor, eu estou falha, eu estou fraca. Eu estou sem forças. É aquela oração que tu às vezes queres falar com um amigo. Entra dentro do teu quarto e começa a ter um amigo, que é o Espírito Santo de Deus. Começa a falar a Ele dos teus medos. Começa a falar a Ele das tuas angústias. Começa a dizer a Ele: Senhor, eu tô com medo que aconteça isso. Me ajuda, me fortaleça. Me ensine a orar. Eu não sei orar. Quantas pessoas dizem: eu não sei orar, Senhor. E diz: Espírito Santo, me ensina a orar, como é agradável aos teus ouvidos. Me ensina a dizer as palavras que eu te preciso dizer. Vá comigo onde eu não tenho coragem de ir. Me ajuda a lutar com aquilo que eu não sei lutar. Me dê as armas para que eu possa vencer aquilo que tem me vencido. Me ensina a abençoar os meus filhos. Me ensina a lutar pelo meu casamento. Porque eu estou a ver tudo a desmoronar pelo ralo. Eu não estou a conseguir encontrar as armas certas. Pede ao Espírito Santo que te ensine a guerrear as tuas guerras. Porque muitas delas são espirituais e tu não tens poder. Mas o teu Espírito, o Espírito Santo que habita em ti,
Ele tem poder e Ele vai te dar a estratégia e que caia por terra o inimigo que tenta derrubar a tua casa. Pelo nome de Jesus, pelo sangue que restaura a nossa vida, que foi jorado na cruz. Nós somos hoje libertos pelo sangue de Jesus. Então esse sangue tem poder de nos redimir de todo o pecado. Eu vou ler aqui o livro de Elias. Elias e a viúva da Sarepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vai a Sarepta. Não sei dizer, gente. Umas palavras da Bíblia são bem complicadas. Sarepta, que pertence a Sidom e fica por lá. Ali ordenei a viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e lhe disse: traga também um pouco de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Não tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. E Elias disse: não tenha medo, vá e faça o que eu disse. Essa viúva estava no tempo onde Elias orou para que não chovesse 3 meses, 3 anos e 8 meses. Então, numa cidade onde não estava a chover, não havia comida, aquela viúva tinha um pouco de azeite e um punhado de farinha para fazer o pão para comer ela e o filho para morrer, aguardar a morte, porque eles não sabiam há quanto tempo mais podia não chover. Então, eu quando olho para o coração dessa viúva, eu vejo desespero. Porque quando nós só temos um bocadinho de comida para dar aos nossos filhos e sabemos que nós não vamos ter mais comida e temos que aguardar a morte, parece que nós estávamos debaixo de uma sentença. Aquela viúva estava debaixo de uma sentença. Mas ainda assim, quando chegou aquele profeta de Deus na vida dela, ele diga: traga aquilo que tu tiveres, que eu estou com fome. Nós, no dia de hoje, o que é que nós íamos dizer? Eu só tenho isso para mim. Eu não vou te dar. Mas aquela viúva percebeu que ela não estava diante de um homem qualquer. Ela tinha uma sensibilidade para perceber que o homem que lhe estava a pedir um bocadinho de comida e pedisse que ela confiasse nela era um profeta de Deus. Às vezes tem pessoas que batem na nossa porta para nos pedir um bocado de comida. Se calhar temos mais do que um punhado de azeite e um bocadinho de farinha. Mas ainda assim nós não queremos matar a fome daquela pessoa. E pode ser Jesus a bater na nossa porta para experimentar o nosso coração. Às vezes tem pessoas na rua que te pedem um bocado de comida. E tu não sabes a necessidade daquela pessoa. E tu não sabes que não foi Deus que mandou aquela pessoa para te experimentar. Nós estamos a ser constantemente testados. Imagina aquela viúva, pelo fato dela acreditar em Elias, não faltou azeite na casa dela e não faltou farinha até o dia que choveu. A farinha não acabou, o azeite não acabou, porque ela permitiu ser moldada naquele momento da fraqueza dela. Eu vejo que nós estamos tentados na nossa fraqueza. Sabe por que somos tentados na nossa fraqueza? Porque quando está tudo bem, nós somos um amor de pessoa. Só que quando o caos vem, nós mostramos, quando o caldo vira,
nós mostramos verdadeiramente quem somos. Porque é na luta, é no desespero, é na angústia que nós temos tendência a tirar a nossa verdadeira faceta. E muitas das vezes a nossa verdadeira faceta, ela está escondida. Só que essa mulher, no meio da tempestade, que não chovia, que ela tinha só um bocadinho de punhado de azeite, um punhado de farinha e um bocado de azeite para fazer o pão, para comer ela e o filho. Ela quis dividir aquele punhado de farinha com aquele homem de Deus. E pelo fato dela ter confiado nele, e ela deve ter olhado para ele e disse assim, eu estou com fome, o meu filho está com fome, mas esse senhor também está. Imagina que ela não tivesse entendido que Elias era profeta. Mas que o coração dela era um coração que rendia mesmo em meio ao caos. Ela sentiu pena, ela disse assim, eu também estou, meu filho está, mas ele também está. Então eu vou dividir o meu pouco com ele. Será que tu, no meio do caos, quando tu tens o pouco, porque Deus nos testa no pouco, nós somos capazes de dividir com quem não tem? Nós somos capazes de partilhar com o nosso vizinho, que está padecendo também da mesma necessidade que nós? Vamos tirar o olho do pão e vamos pôr aqui outra necessidade. Nós vimos uma pessoa desesperada na rua. E pelo fato de nós estarmos preocupadas com o nosso ego, porque a nossa vida também não corre bem, nós não somos capazes de olhar para aquela pessoa, pelo menos para sorrir, ou para dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa. Só que essa palavra nos ensina que quando nós aprendemos a curar a dor do outro, a nossa dor também é curada. Porque nós não podemos viver só pelo nosso ego, pelo nosso umbigo. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos aqui para viver um pelos outros. Porque vai que essa viúva, ela não tivesse acreditado, ela não tivesse padecido daquele homem que pedia um pedaço de pão, que se calhar fez uma viagem longa, estava com o aspecto de alguém cansado, porque naquele tempo fazia muito calor. Então Elias, que era um profeta de Deus, às vezes nós achamos que viver as coisas de Deus são maravilhosas. Por quê? Porque nós só queremos as boas coisas que Deus nos tem para nos dar. Nós não estamos predispostos a viver aquilo que atormenta. Mas Deus, para que Ele possa abençoar a nossa vida, nós primeiro temos que viver as coisas, a limpeza da nossa carne. E a limpeza da nossa carne requer renúncias. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então Elias deve ter, quando chegado no pé daquele homem, ele chegou cansado, transpirado, com o aspecto de alguém que tinha fome. Aquela mulher olhar para ele e dizer assim, não, esse não é um profeta de Deus. Um profeta de Deus é bem vestido, porque nós olhamos para a aparência das pessoas. Mas aquela mulher olhou para aquele homem de certeza e disse assim, nossa, esse homem está pior do que eu. Eu pelo menos tenho um punhado de farinha, esse não tem nada. Então eu vou me redimir e vou partilhar o meu punhado de farinha com ele. Então pelo um coração, olha só, eu olho muito por todos os versículos da Bíblia, todos aqueles que foram agraciados por Deus. A palavra diz que eles tiveram um coração redimido. Essa viúva, pelo fato dela ter um coração redimido, pelo fato dela ter partilhado um punhado de farinha que, por se calhar, dava só 2 pãezinhos, não faltou comida na casa dela. Porque parece que Deus multiplicou farinha, multiplicou azeite. Por mais que ela tirava a farinha para fazer, havia farinha acrescentada. Havia um milagre que eu tanto busco, o milagre que tanto tu buscas.
Muitas das vezes nós precisamos abrir o nosso coração para esse milagre poder entrar na nossa vida. E esse milagre não está em grandes coisas, esse milagre está em pequenas coisas. É aprender a ser humilde, é aprender a ter um coração sincero, é aprender a olhar para os outros e entender qual é a necessidade dessa pessoa. Eu estou cheia de problemas, eu estou com a minha vida um caos. Mas essa pessoa apareceu-me aqui neste momento e está tão desesperado. Eu vou procurar entender qual é o que aflige o coração dessa pessoa. Qual é o problema que essa pessoa tem que lhe aflige neste momento? Para que eu não pense só em mim, para que eu pense só na minha necessidade. Porque quando eu me enxergo só uma palma diante do meu nariz, eu não consigo ver a dor do outro. E se calhar eu preocupando com a dor do outro, curando a dor do outro, a minha dor automaticamente será aliviada. Porque eu não estou muito egocêntrica. Porque eu aprendi de que curando a dor do outro, a minha dor também será curada. Só que isso no mundo de hoje, parece que eu estou a contar um conto de fada, não é? Por isso é que muitas pessoas falam de Deus, mas não são abençoados por Deus. Porque eles falam, mas eles não vivem. As pessoas não querem beber da palavra de Deus, para que a palavra de Deus edifique a nossa vida, para que a palavra de Deus entre no nosso coração e modifique o nosso caráter. Só que nós precisamos entender que para que nós possamos ter a graça de Deus na nossa vida, a palavra de Deus precisa modificar o nosso caráter. Quem somos nós para julgar o nosso irmão? Quem somos nós para apontar o dedo para o outro? Quem somos nós para tentar tirar ilações? Ah, não, eu não vou fazer. Enquanto eu preocupo com a vida do outro, a minha também vai ficar parada. Então tenha um coração dessa viúva. Tenha um coração de entender que tu podes ter o pouco, mas esse pouco pode matar a fome tua, do teu filho e de quem te pede um bocado de pão. Porque na rendição de dar, tu serás agraciado. Tenha um coração humilde, contrito, de entender que quando nada na vida é por acaso. Não acredita no acaso da vida. Quantas vezes tu já foste testado por Deus, de alguém chegar ao pé de ti e te pedir algo, e tu tens de sobra, tu não dás, porque tu achas que aquela pessoa não merece ou aquela pessoa não vai dar valor. Quem és tu para dizer que aquela pessoa não dá valor? Simplesmente se renda. Simplesmente dê. Eu aprendi, às vezes há pessoas que pedem comida na rua, que pedem moeda, essa pessoa é drogada, eu digo, não, eu não vou dar porque é drogado, dê, abençoe aquela pessoa. Se calhar ele também está com fome. Ora primeiro, diz, Senhor, olha, que o que eu der para aquela pessoa seja para o benefício bom da vida dele. Porque as pessoas que estão na rua, além de terem vícios, eles também têm fome. Só que nós estamos mais preocupados. Muitas das vezes o fato de eu dizer assim, não, essa pessoa vai usar para drogar, é porque eu não quero dar. É porque eu não quero abrir a minha carteira para abençoar aquela pessoa. Só que o dízimo, Deus já falou sobre dízimo. Nós dizemos assim, minha vida financeira não muda. Minha vida financeira não é isso. Ok, mas há muitas instituições. Se não confias, eu até compreendo. Há muitas instituições de mães solteiras, de crianças com câncer, que se calhar, se tirares o teu pouco do teu ordenado e abençoar a vida daquelas pessoas, quando tu percebes, a tua vida também financeira pode ser abençoada. Nós precisamos entender que quando nós quebramos o ego de olhar só para nós,
de dizer o meu é pouco. Essa viúva tinha pouco, mas ela não abriu mão de partilhar com quem não tinha nada. Só que eu quero que Deus abençoe a minha vida financeira. Eu não sou capaz de abençoar as outras pessoas. Só que Deus, Ele não vai te dar. Ele diz, vocês pedem. E quando pedem, pedem mal. Vocês não sabem pedir. Vocês pedem pelo vosso orgulho, pro vosso umbigo. Só que quando nós pedimos por nós, porque nós queremos ser exaltados, porque nós queremos ser tocados, de nada vale. Nós precisamos pedir e entender que, enquanto eu peço, eu preciso também ouvir a voz de Deus para onde Ele vai me pedir, conduzir para que eu abençoe a vida das outras pessoas. Porque Ele vai te conduzir. Ele vai dizer assim, mas por que tu pedes isso? Por que tu pedes que eu abençoe a tua vida financeira? É só para tu comprares coisas e para exibir para o outro que tu tens? Ou tu também queres abençoar a vida das pessoas? Às vezes uns 10 euros, às vezes uns 20 euros. Entregar numa instituição de crianças carentes que foram abandonadas pelos seus pais. Às vezes abençoar alguém, uma família que tu sabes que não tem. É sobre isso. Ah, Vânia, agora vens falar sobre... Sabes por quê? Porque enquanto nós vivemos apegados no dinheiro, nós não vamos prosperar financeiramente na presença de Deus. Porque o nosso coração está corrosivo pelo dinheiro. Só que o dinheiro não pode ser o nosso dono. Nós temos que fazer com que o dinheiro nos sirva. E enquanto nós estamos a entregar o nosso sentimento para o dinheiro torna o nosso dono. Que sejamos a viúva que saiba partilhar o pouco dela. E do pouco dela, sobre muito, ela foi colocada. Não faltou comida na casa dela, não faltou pão, não faltou azeite, não faltou água. Só que ainda assim não chovia. Só que ela, no pouco que ela tinha, ela quis partilhar com quem não tinha nada. Hoje Deus nos convida para abrirmos a nossa vida financeira, sim. Porque Ele quer nos abençoar, sim. Mas nós também precisamos entender que precisamos abençoar os outros. Que a bênção que Deus nos dá não pode ser só para nós. Que o dízimo que a Bíblia fala é importante, sim. Porque se eu trabalhar e pensar só em mim, na minha família, que não é errado, sim, tu deves pensar na tua família, tua vida. Mas também há outras pessoas que se calhar precisam da tua bênção. E quando tu abençoas as outras pessoas, acredita, é prazeroso doar para as pessoas que não têm. E quando tu abençoas, não espera receber nada em troca. Só a sensação de poder ajudar. Deus vai te multiplicar, sem dúvida, porque Deus vai sondar o teu coração. Ah, Vânia, mas quem eu vou ajudar? As pessoas hoje em dia estão tão enganosas. Eu tenho medo de confiar. Ora ao teu Espírito Santo. Pede a Ele que conduz. Pede a Ele que te mostre. Ele não vai te enganar. Não duvide do poder do Espírito Santo na tua vida. Não duvide que Ele vai te conduzir. O homem pode te conduzir ao erro, à falha. Eu posso te conduzir às falhas, ao erro. Se eu te disser, não, vai lá naquela instituição e ajuda, Deus me livre. Eu quero que tu tenhas um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero que tu, depois que essa palavra te tocar, de poder ajudar outras pessoas, dizer, Senhor, eu nunca ajudei ninguém. Eu nunca tirei nada do meu ordenado para ajudar ninguém. Será que eu devo fazer isso? E quem realmente eu devo ajudar? Porque às vezes, ao nosso redor, nós não sabemos, mas há muitas pessoas que precisam. Só que como nós nunca paramos para observar,
Nós não sabemos. Como nunca perguntamos, nós não sabemos. Só que quando tocar no teu coração de ajudar uma pessoa, o toque do teu coração não foi em vão. Foi Deus tentando te mostrar a necessidade que o outro estava a passar. Só que a tua sensibilidade não te conduziu para lá. Mas agora pede ao teu Espírito Santo, Senhor, me conduz. Quem eu devo ajudar? Com o meu pouco, eu não tenho muito. Porque quando nós confiamos o nosso pouco, sobre muito nós somos colocados. As pessoas, às vezes, que nós vemos... Porque que muitas pessoas dizem, as pessoas ricas são más. Vamos ver quantas pessoas ricas abençoam a vida de muitos. E as pessoas pobres muitas vezes ficam ali agarradas no pouco e não conseguem prosperar. Porque estão agarradas no pouco. Porque não são capazes de abençoar a vida dos outros. Porque não querem. A vida não é só sobre nós. Não pode ser só sobre nós. Não pode. Nós precisamos entender que é sobre abençoar a vida do outro com pouco. Às vezes com 1 quilo de arroz. Às vezes com 1 quilo de carne. Nós já estamos a abençoar. Porque não é sobre a quantidade que nós damos. É sobre aquilo que toca no nosso coração para nós fazermos aquilo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos começar a olhar nos olhos dos outros e não olhar aquilo que nós queremos, mas entender no nosso espírito aquilo que o outro precisa. Às vezes tu dizes, eu não tenho para abençoar com dinheiro. Tu podes abençoar com tua palavra, com teu amor, com a tua sinceridade. Tu podes olhar para o outro e preocupar de verdade com aquilo que vai na alma daquela pessoa. Quantas pessoas precisam de uma amizade, de um olhar sincero, de um amor sincero, de uma fonte segura em que eles podem confiar, porque está tão difícil confiar nas pessoas hoje. Está tão difícil abrir o teu coração para as pessoas. Porque as pessoas não estão confiáveis, as pessoas traem, enganam. Que se calhar, se tu abris o teu coração e mostrar esse teu lado doce, sincero, que pode abençoar, que pode ajudar, as pessoas vão encontrar um porto seguro na tua vida. É sobre isso, voltar ao primeiro amor. Voltar ao início de tudo. É isso que nós precisamos. Nós hoje somos convidados a desprendermos de nós para viver aquilo que Deus nos pede. Dizer, meu Deus, eu estou muito preocupada comigo. Eu só penso em mim, em resolver as minhas situações. Só que quando nós paramos para preocupar com o outro, enquanto nós preocupamos com o outro, Deus cuida da nossa casa. Deus cuida dos nossos. Acredita nisso, senão eu não estaria aqui. Porque a minha sede, a minha vontade é fazer com que nós sejamos tocados. É fazer com que filhos voltem para a casa do Pai. É para que a tua amargura, aquela sensação da amargura, aquela vida tóxica, aquela mara que está na tua vida caia por terra. Para tu entenderes que tu precisas reconquistar a tua fé de novo em Cristo. A alma vazia, um coração sedento, que muitas das vezes tu vais procurar alicerçar em coisas do mundo, esses convites momentâneos que têm roubado a tua paz. Seja mulher
que Elias foi à procura, porque Deus conduziu até lá. Porque antes de Deus te conduzir, Deus já trabalhou, Ele já preparou o caminho. Olá, Lilila. Deus, Ele prepara o caminho. Deus, Ele sabe as estratégias do inimigo contra a tua vida, contra a tua incredulidade, o teu medo, aquilo que te apavora, que tu não contas a ninguém, mas que ainda tem atormentado a tua vida. Às vezes nós vemos pessoas amarguradas, tem tudo, mas não tem nada, pobre de alma, porque perderam um vínculo com Deus de verdade. Porque ter um vínculo com Deus não é falar de Deus, é forjar o teu caráter em Deus, é ter um espírito de excelência, é buscar a sabedoria do alto, é ser uma pessoa honrada por Ele, é não fazer pelo homem, mas para fazer por Ele, é ter um coração sincero, contrito, de verdade, é olhar para o outro, não preocupado com aquilo que o outro carrega, mas preocupado com o que vai na alma dessa pessoa. Como eu posso fazer, de que forma eu posso agir para que eu possa abençoar e ajudar essa pessoa a sair desse poço, dessa lama. Paremos de olhar só para o nosso umbigo e começar a olhar para o lado. Ah, mas eu tenho tanta coisa, a minha vida tem tanto. Sim, mas enquanto tu olhas para o lado, tu não consegues ver estratégia. Mas quando tu começas a ajudar as pessoas que estão à tua volta, parece que Deus vai te dar um alinhamento para que tu tenhas estratégia para resolver os teus problemas. Por quê? Porque tu disponibilizaste a ajudar o próximo. Por isso, não é à toa que Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos voltar a honrar a Deus, nós precisamos voltar a honrar a Deus na nossa vida. Porque senão o mundo vai roubar a tua paz, o mundo vai roubar o teu sossego. O mundo vai destruir a tua vida financeira e parece que tudo que tu fazes vai ter peso, vai ter angústia, vai ter dor. Parece que nada devolve-te a paz. Sabe por quê? Porque a paz que devolve é o Espírito Santo de Deus. É o único que pode te dar a paz na tua alma. Parece que tu comes uma comida, logo estás insaciada, queres comer mais. Parece que tu tens isso, logo esse já não te satisfaz, tu queres mais. Sabe por quê? Porque há um desassossego na tua alma. Há uma sede que nada terrena vai te suprir, só a presença de Deus. Só a presença de Deus, porque um ser humano sem Deus, ele é vazio. Tu vais ouvindo o convite do mundo, vais ouvindo que isso é bom, vais ouvindo isso. Quando des por ti, estás completamente perdida. Completamente sem eixo. Porque tu ouviste os convites do mundo e não paraste para entender o convite de Deus sobre a tua vida. E eu posso te dizer que o homem pode inventar tudo nessa vida. Mas ele não pode inventar amor. Ele não pode descobrir o remédio para a morte. Muito pelo contrário. O homem nos convida a caminhar para a cova. Os alimentos que eles produzem, os alimentos industriais que o homem produz, é o nosso próprio assassino. É aquilo que nos provoca o cancro. As pessoas estão a ficar doentes por causa da alimentação que comem, feito pelo homem, pela mão do homem. Tudo que o homem cria mata o homem. Porque o homem, ele não tem limite. Ele quer ganhar, ele quer lucrar, um homem ambicioso, ele não tem limite. Então toma cuidado para que a tua vida não tenha limite hoje e depois sofras as consequências de ser um ser humano que não pôs limite na tua vida. Sabe aonde que tu encontras o limite? Em Deus. Aonde tu consegues encontrar as barreiras que vão te limitar e vão te pôr limite? Em Deus. Começa a revestir-te dele.
Começa a trabalhar o teu caráter nele, para tu veres. Eu já fui assim? Não, eu era uma louca. Completamente. Hoje Deus restituiu a minha vida. Por quê? Porque eu quis de verdade encontrar com Ele. Quando eu digo uma louca também é assim, gostava de brincar, não levava nada a sério. E hoje Deus restituiu a minha vida. Porque Ele restitui quando verdadeiramente nós confiamos. Seja a viúva que confia e que partilha o pouco que ela tem com quem não tem nada. Porque esse mundo vai roubar a tua paz. Esse mundo vai trazer muita mágoa, muita angústia. Que se nós não estivermos vinculados em Deus, tu vai ser mais uma pessoa que vai viver à base de um comprimido. Porque as emoções estão tão enormes dentro de ti, tão mal geridas, que tu precisas de um comprimido para... Sabes o que é um comprimido da ansiedade? Ele vai abafando a dor. Todos os dias tu és obrigado a tomar aquele comprimido. E olha que eu sou terapeuta, eu sei o que eu estou a falar. Todos os dias tu és obrigado a viver à base daquele comprimido, porque se tu não tomas aquele comprimido, todas as emoções que estão escondidas dentro de ti vão vir para fora. E tu podes perder a tua sanidade mental, porque estão tanto lixo dentro de ti, mal geridas, que tu não conseguiste distinguir, tu não conseguiste discernir. E aquele comprimido que os médicos te passam, que tu vais comprar na farmácia, ele faz assim com a tua dor. E comprimido da ansiedade também. Porque a ansiedade é o excesso do que vai ser. Ele também estagna a nossa dor. Só que o único que não estagna a nossa dor e que nos ajuda a tirar para fora todo o lixo, ainda que doa, é Jesus Cristo. Não há outro. O comprimido que o homem te oferece para fugir da dor ou para esquecer por um tempo, aquela dor vai permanecer aí. Sabe o que vai acontecer? Aquele cancro que vem, que muitas das vezes tu não sabes por quê, foram de dores e mágoas que tu guardaste aí dentro, fingindo que estava tudo bem. Só que não estava. Só que o teu corpo não aguentou, o teu corpo teve que expeli-lo de alguma forma. Porque nós não estamos a ter maturidade para entender que as nossas emoções estão matando-nos por dentro. Porque nós não estamos a saber gerir. Nós não estamos a saber encontrar o caminho. As pessoas hoje em dia falar de Deus é uma coisa... Falar de Deus, não, eu quero divertir, eu quero beber, eu quero curtir, eu quero dançar. Só que isso tudo é momentâneo. Só que Deus na nossa vida, Ele é para sempre. Eu não preciso beber, eu não preciso fumar, eu não preciso ir para a noite para estar de bem comigo, para estar em paz. Porque é uma paz que excede todo entendimento. Só que quando eu ia para a noite, bebia, dançava e vinha para casa, havia um vazio quando eu chegava em casa. Porque todo aquele prazer já tinha acabado. Era eu com eu. Não havia mais ninguém. Toda a gente já tinha ido embora. Havia só eu e eu. E a minha solidão e toda aquela dor que eu fui para a noite para beber, para esquecer. Estava lá em casa à minha espera. E quando eu cheguei, ou quando eu chegava, eu encontrava lá a dor à minha espera. E vinha tudo à tona. E era um vazio enorme dentro de mim. Porque eu estava a esconder de mim mesma aquilo que eu não conseguia gerenciar nos momentos de prazer. Até que eu entender que não era aquela solução para a minha vida. Eu não queria mais viver daquela forma. Que eu precisava tomar uma decisão. E sabe como é que eu agradeço muito aos meus pais? Porque eles nos mostrou o caminho. E eu vou dizer uma coisa. A semente que tu plantas na vida de alguém, uma hora ela vai dar frutos. E foi graças a essa semente
De eu entender fogo. Peraí, o meu pai ia para a igreja, a minha mãe ora muito, sempre nos impulsionou para ir para a igreja, tá. Comecei a ir. Comecei a ser uma mulher religiosa. Porque a religião, ela ajuda, mas ela também acaba por tirar um bocadinho do caminho, até eu entender. A minha curiosidade não ficou por aí. Eu fui entendendo de que Deus é muito mais do que religião. Eu entendi que Deus é muito mais, Deus está em tudo. Eu, quando estou lá no meu trabalho, atender uma cliente que se calhar nem acredita em Deus, independentemente se ela acredita em Deus ou não, eu preciso olhar para ela como uma filha de Deus e honrá-la. Eu não preciso enganá-la. Eu não quero nada a mais daquilo que ela tem para me dar. Quando eu estiver num shopping, deram-me um troco a mais. Imagina, eu pago uma coisa, a própria pessoa do balcão dá-me troco a mais. Eu não quero aquilo que não é meu, eu preciso devolver. Porque aquilo não é caráter. E isso eu estou a honrar a Deus na minha caminhada. Eu aprendi de que amar a Deus é muito mais do que para uma igreja orar. É honrar a Deus em toda a minha caminhada. É quando alguém no trânsito fala mal comigo, diz palavrão, eu olho para aquela pessoa e digo, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. É quando alguém fala mal de mim, me deseja o mal, eu digo, Senhor, perdoa porque ela não sabe o que faz. É sobre nós edificarmos a nossa vida sobre o alicerce de Deus. É muito mais que religiosidade, é muito mais do que ir à missa, é muito mais do que muita oração. É muito mais. É lapidar o nosso caráter em Cristo. É lapidar a nossa vida na presença dEle. É quando o teu patrão te deixa com uma responsabilidade, tu fazes pela metade, ou então o teu patrão não está. Tu aproveitas o tempo para falar ao telefone, ou para sentar, para curtir, para descansar. Estás a roubar o tempo no teu trabalho. Tudo não é pelo homem que tu faz, tu tens de fazer para honrar Deus na tua vida. Quando tu queres beneficiar alguém com algo teu, ou com 10 euros, ou com 20 euros, porque tu achas que precisas abençoar, não abençoa porque essa pessoa, tu estás a ver a pessoa. Não, tu queres abençoar porque tu sentes em teu espírito que tu precisas fazer isso. Porque não é a pessoa que tu estás a honrar, é Deus. É tudo sobre Ele, tudo precisa ser sobre Ele. Sabe por que a tua vida não muda? Sabe por que as coisas na tua vida não estão a acontecer? É porque tu ainda não lapidaste o teu caráter em Cristo. É fácil? Não, não é. É fácil alguém falar mal comigo e eu não ter que responder porque eu entendo a limitação dela e eu tenho que olhar para ela como Cristo olhava para ela. Eu sou santo? Não, não sou. Quantas vezes eu quis virar o balde, dizer vai te catar ou vai te lixar, mas eu não disse, porque eu precisava respeitar aquilo que ela carrega, que ela não sabe que carrega. Porque o meu comportamento com ela, se calhar, volta a luz a ela. Dizer assim, nossa, eu falei tão mal com ela, mas assim, ainda assim ela foi muito educada comigo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo não é sobre dizer volta para Jesus, não. É o teu comportamento no dia a dia. É a tua atitude com o outro. É o teu olhar para com o outro. É a tua palavra com o outro. É onde tu entras, aquilo que tu deixas. Que o inimigo caia por terra hoje, porque ele não tem poder de vencer o nome de Deus na nossa vida, na nossa casa.
Eu oro para que todos aqueles que possam atingir essa live e todas as lives que realmente tragam a ressignificação de Cristo sejam salvos pelo poder de sangue de Jesus. Que nós não sejamos escravas do pecado, mas que hajam mulheres que edificam a sua casa, que hajam mulheres que educam bem os seus filhos, que hajam mulheres que estão na presença de Deus, sedentas por mais de Deus. Eu oro para que a nossa sociedade não seja uma sociedade escrava do seu próprio pecado e do seu erro. Porque tudo que nós vemos por aí, essa revolta, esse mundo, é resultado da forma como nós estamos a viver errado. Então eu não posso pedir só para mim, eu preciso pedir para mim e por todos aqueles que precisam da salvação e de cura. É sobre isso, meus amores. Hoje já prolonguei a live, meu Deus. Senti no meu espírito que eu precisava falar isso. E é sobre isso. Seja a mulher que olhava para a profeta e não sabia que era profeta, mas ainda assim ela quis partilhar um pouco dela. Aprenda a partilhar o teu pouco. Para de dizer, eu tenho só isso. Só isso, partilha o teu só isso. Confiando naquele que vai te sustentar. Confiando que ele vai te dar estratégias para que tu não padeças. Nem tu, nem a tua casa. Porque tu não estás a confiar em homem, tu estás a confiar em teu Deus, aquele que te supre, aquele que te sustenta. Aquele que blinda a tua casa, aquele que te protege contra a boca maligna. Confia em Deus e vai. Só que não fica parada, não. Porque o milagre não vai cair no teu colo. Quando o povo saiu do Egito para entrar na terra prometida, eles se viam enfrentar um mar. E havia um exército correndo atrás deles. Eles ficaram aflitos. Nós vamos morrer. Porque é que nós saímos? Agora está tudo acabado. Deus simplesmente disse ao Moisés: diga ao povo que caminhe, que ponha o pé na água. Porque Deus, ele só opera milagre a partir do nosso mover. Então, se eu não me mover para o meu milagre, eu não vou saber qual é o milagre que Deus tem para a minha vida. Moisés teve que levantar o cajado e pôr na água. E o povo teve que pôr o pé na água para que o mar abrisse. Porque se o povo não tivesse posto o pé na água, o mar não ia abrir. Então Deus precisa que tu movas. Deus precisa que tu dês o passo. Porque tu dás um passo. Ele vendo o teu um passo, ele vai dar o resto por ti. Há uma história muito interessante que eu gostei muito de ouvir. De um senhor que ele diz que orava muito, pedia a Deus, é uma história do livro, eu acho que é verídica, não sei. Então havia pegadas na areia, ele passou por um mau momento, havia só uma pegada na areia. E ele, quando orou, disse: Senhor, em todo o tempo eu te servi, em todo o tempo eu estive com o Senhor. Nos meus dias de angústia o Senhor não veio me socorrer. Deus virou-se para ele e disse: não, eu te socorri, eu estive lá contigo. E a pegada que tu estás a ver na areia, essa uma pegada, eram minhas, porque eu te sustentava no meu colo. Ele achava que a pegada da areia era dele. E Deus teve que lhe dizer: não, tu estavas no meu colo, porque tu não conseguias caminhar, eu tive que caminhar por ti. O que é que tu hoje não consegues caminhar e que tu queres que Deus caminhe contigo? Começa a ser filha dependente dele para que ele possa caminhar aquilo que tu não tens sustentabilidade para caminhar. Que Deus possa nos tocar poderosamente sobre a nossa vida hoje, a nossa casa. Eu oro para que corações sejam rendidos a Ele. Para que Ele possa tocar no teu coração hoje e te dizer: filha, eu preciso de ti. Vem para perto do teu Pai. Que tudo aquilo que é peso hoje na tua vida, eu te aliviarei. Um lindo dia, um abençoado. Eu peço a Deus que abençoe a nossa vida. Porque o meu coração, eu estou a doar aqui tudo.
Porque eu sinto na minha alma que, se eu puder, as vidas más não vão ser escravas do pecado. Vidas serão salvas. E eu creio nisso. Eu creio no poder do nosso Deus. E eu sei de onde eu vim. Eu sei a mulher que Deus tem transformado em mim. E eu sei aquilo que Deus pode fazer sobre a tua vida. Não duvides. Não duvides nem um segundo. Porque o poder de Deus na nossa vida, ela é sobrenatural. Beijo, meus amores. Um lindo dia, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado para quem ficou até aqui me ouvindo, meu Deus. 1 hora praticamente. Gratidão pela tua vida. Eu não tenho dúvida se tu ficaste até aqui, porque Deus precisou falar contigo muito e que Ele toque em ti. Que Ele restaure a tua vida, a tua casa. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Que Ele seja honrado e glorificado na tua vida, no teu viver. Que possamos ser transformados por Ele. Todo dia da nossa vida. Que entendemos que aqui é uma passagem. E que nós vamos ser tocados e redimidos nessa passagem. Para que a glória de Deus venha sobre nós e que possamos ser filhos e sentar na mesa do Rei da Glória. Um lindo dia, até amanhã, às 7h10, de segunda a sexta, às 7h10. Eu vou abrir o meu coração aqui, pedir o entendimento do Espírito Santo, uma palavra, para que toque a nossa vida, a nossa casa, para que mulheres se levantam como guerreiras, que o inimigo caia por terra e que pisamos a cabeça do serpente, porque a mulher pisa na cabeça da serpente. Beijo, meus amores. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa vida, a nossa manhã, que possamos ser alicerçados por Ele em toda a nossa caminhada. Que ainda que haja desespero, ainda haja vazio, ainda as coisas ainda estão toda bagunçada, tenha paciência e tenha calma, porque Deus está arrumando a tua bagunça. Confia que Ele está arrumando a tua bagunça. Confia nele. Beijo.